Aleluia. Nessa noite nós vamos estar ministrando aqui uma palavra que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir o máximo de atenção possível de todos aqueles que estão presentes. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Parafraseando esse texto, abra comigo em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Podeis nos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Quem veio para ouvir a palavra? Amém. Você está pronto para ouvir a palavra? Amém. Seja ela qual for. Amém. Então cinja os seus lombos aí. Amém? Amém. Amados irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela vai nos dizer que todo aquele que está sendo instruído é ensinado. Instruído é aquele que alguém que está o ensinando alguma coisa. Todo aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, na palavra de Deus, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, aquele que vos tem ensinado a respeito da palavra de Deus, que você o faça participante, que você se faça participante dessas coisas boas, daquele que tem ensinado a você. Porque aquele que vai te ensinar dentro da palavra, ele não vai te ensinar algo para a sua destruição, mas ele vai te ensinar a viver pela fé, ele vai te ensinar a viver pela graça. Por isso que aqui a palavra diz: aquele que está sendo instruído na palavra. Por quê? Porque existem ensinamentos aí que não são ensinamentos da palavra. Existem pessoas que ensinam os outros a roubar, existem pessoas que ensinam os outros a fazerem coisas erradas, e esse aí você não deve ter parte com ele. E aí nós voltamos lá no Salmo 1, quando fala, né, lá no último versículo. Abre aí para mim Salmo 1, o último versículo do Salmo 1, por gentileza. Quando nós somos instruídos na palavra, naquilo que é bom, nós devemos ser participantes destas coisas boas. Porque o Salmo de número 1 vai dizer o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu falei aqui outro dia, né, eu não me lembro o dia que foi, sobre que nós somos todos pecadores, porém há uma diferença de pecador e iníquo. Aquele que pratica a iniquidade é aquele que conhece a palavra, ele peca,
mas ele não está nem aí para as consequências do pecado. Ele vai pecar amanhã de novo, depois da manhã ele vai pecar de novo, depois da manhã ele vai tornar a pecar, e ele vai sentir, ele pode sentir todos os tipos de sentimento, remorso, etc. Mas o arrependimento não se chegou a ele, por isso ele pratica a iniquidade, por isso ele é iníquo. Agora o pecador, ele que se arrepende verdadeiramente, ele não quer mais pisar aonde ele pisou, ele não quer mais pisar no pecado. Existe um lugar que teve um neto do Chico Anísio, que esse rapaz, ele, segundo a perícia, ele suicidou. Ele foi no psicólogo, se não me engano, saiu do psicólogo, ele foi até o banco, tirou R$500 no banco, pegou um táxi, foi para a rodoviária e foi para uma praia a 200 e poucos quilômetros daquele lugar. E chegando lá naquele lugar, esse rapaz desapareceu. Uma semana depois, a mãe desse rapaz, eles descobrem que esse rapaz, acharam pertences desse rapaz nessa praia. E aí o que acontece? A mãe dele já ficou mais alegre. Nossa, encontrei e tal. Aí ela estava usando o chinelo do filho dela, que havia sido encontrado. E aí o bombeiro, se eu não me engano agora, acho que foi o bombeiro mesmo, virou para ela e falou: olha, as probabilidades de encontrarmos o seu filho com vida aqui agora são mínimas, porque essa praia, ninguém nada aqui. Porque quando a pessoa entra, ela entra no mar e o mar faz isso assim, ó, tum, afunda. Então se a pessoa não sabe nadar, ela não tem pega para poder subir. E quando ela consegue botar o pé na areia, a areia se torna uma areia movediça, ela puxa ele para baixo. Então vai ser muito difícil nós encontrarmos ele aqui. Passa mais alguns dias, o corpo daquele jovem achado boiando nas proximidades dessa praia. A palavra do Senhor diz que aquilo que você aprende na palavra, você deve se fazer participante dela. E eu disse aqui, eu preguei aqui, eu falei alguns minutos atrás, um outro texto que nós parafraseamos, que o salário do pecado é a morte. E a morte não precisa ser a morte física, mas pode ser a morte espiritual. O Senhor, Ele dá uma, Ele dá duas, Ele dá três, Ele dá 500, Ele dá 1000 oportunidades. Mas se você não abraça as oportunidades que o Senhor te dá, as consequências também virão. Porque o diabo também te oferece oportunidades. Só que ao contrário de Deus, o diabo não está nem aí para a consequência, porque ele sabe que o prato que ele te deu vai trazer uma consequência ruim para você. Mas o prato que Deus te deu, ele vai te alimentar e vai trazer vida, e vida em abundância. A palavra diz no versículo de número 6: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você pode, irmão, achar que você engana o fulano, o Bertano, o Cicrano, o Zé das couve. Você pode achar que você engana todo mundo, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu sempre falei aqui na igreja, não é porque você aceitou Jesus que aquilo que você plantou lá atrás não vai nascer aqui. A Bíblia diz que Jesus não veio para revogar a lei, mas para fazer cumprir a lei. Quando você está debaixo da graça, a lei não tem domínio sobre você, porque não há quem te julgue. Porque se você não está debaixo da lei, não há situação alguma que te coloque debaixo da lei. Por exemplo, se você está numa via e tem um radar ali
que você pode passar a 60 km por hora. Se você passou 59, a lei não vai te pegar, você não vai receber uma multa. Mas se você passou a 70 km por hora, daí 30 dias vai chegar um bilhetinho para você que você foi multado. A palavra do Senhor, ela diz que de Deus não se zomba. Por que a palavra está dizendo que de Deus não se zomba? Pelas oportunidades que o Senhor nos dá. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo do 20º em diante, a Bíblia vai dizer que chega num tempo que o Senhor entrega ao homem as suas próprias paixões. Ele entrega o homem às suas próprias paixões. Nós pregamos aqui há alguns dias atrás: não deis as vossas pérolas aos porcos, e nem aos cães as coisas santas. Eu quero dizer nessa noite, não é só louvar, não é só pregar, não é só sentar e assistir o culto, mas é ter uma vida com o Senhor. Amém. É ter uma vida com Cristo. Quando eu era do exército, 1993, tinha um tenente Melo. Ele sempre falava isso pra gente: tolo é aquele que não aprende com o erro dos outros. Quantas vezes você quis fazer aquilo que você via outra pessoa fazer? Talvez para ela dava certo, mas para você não dava certo, e você sabia que era errado. Você sabia que era errado, mas mesmo assim você foi lá e quis fazer. E aí para uns deu certo, para outros não dá errado. Você pega aí, eu fui militar há muito tempo, então eu estudei muito sobre vida de criminosos. Você pega aí criminosos famosos aí, né? Podemos citar aqui, por exemplo, o Escadinha, que foi um dos grandes traficantes, um dos fundadores do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Você pega aí você pega aí vários integrantes que fundaram o Comando Vermelho, que foi praticamente a primeira facção criminosa que existiu no país. E eles tinham um lema lá: paz, justiça e liberdade. No entanto, com o passar dos anos, esse lema de paz, justiça e liberdade passou a virar outra coisa. Por quê? Porque eles se envolveram na questão de droga, na questão disso, na questão daquilo. E aí, do Comando Vermelho funda-se outras facções, e funda-se depois o PCC, e funda-se outras coisas, por aí vai. Mas se você for ver, os cabeças dessas organizações ou estão presos ou estão mortos. Ou estão presos ou estão mortos. Agora há pouco tempo teve um racha lá dentro do PCC lá e tal. A cúpula do próprio PCC se dividiu. Aí fica o fundador para um lado, fica outros para o outro. E aí eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: se você aprende dentro da palavra de Deus, a lei não há domínio sobre você. Todas as vezes no Antigo Testamento que o povo sai da lei, eles sofrem. A mão do Senhor pesa sobre eles. Deus, meus irmãos, eu ensinei isso aqui. Você pode pecar até contra a santidade de Deus, apesar de que você não verá Deus se você não for santo. Mas contra a autoridade de Deus, não. Contra a autoridade de Deus, meu irmão, não. Se Deus falou, está falado. Quando Deus fala que Ele vai entregar a pessoa às suas próprias paixões, é porque Deus vai deixar a pessoa viver do jeito que ela quiser. Só que aquela pessoa tem que entender uma coisa: existem dois lugares que o crente vai. Existem dois, eu falo crente porque crente é aquele que crê. Existem dois lugares que a pessoa vai. O que crê vai morar na eternidade com Jesus, e aquele que foi entregue às suas próprias paixões para viver a vontade da sua carne, vai viver lá no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre. Não existe outra opção.
Não existe uma outra opção para eu ir. Eu vou para o purgatório. Prova na Bíblia que existe purgatório. Prova na Bíblia para mim que existe um lugar onde você vai ficar regenerando e regenerando. Daí a pouco você nasce de novo, e daí a pouco você morre e você vai para aquele lugar e regenera de novo. Tem muita gente assistindo a viagem e achando que aquilo lá, né, é verdade. Muitas pessoas falam para você assim: não, mas existe reencarnação. Não, existe ressuscitação. Existe um que ressuscitou, que é Jesus. Lázaro ressuscitou também. Aquela menina lá que Jesus, aquele filho da viúva lá, que Elias deita o corpo sobre o corpo dele, ele ressuscitou. Mas o único que ressuscitou e continua vivo, sentado à direita de Deus Pai, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Yeshua HaMashiach, Cristo de Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo que dele não se zomba. Quantas pessoas que estavam naquelas marchas lá em São Paulo, escarnecendo do nome de Jesus, estão mortos hoje. Outro dia eu estava vendo um vídeo, o cara imitando Jesus lá, né, com a cruz e tal, e não sei mais o que, mas imitando, zombando. Um ônibus passou em cima dele. De Deus não se zomba, de Deus não se escarneceia. E a palavra vai nos dizer ainda: porque o que o homem semear, isso também ceifará. Né? Para os meninos aí que trabalham na roça, que plantam, não tem como você plantar giló e colher abóbora. Se tiver alguém que já viu isso aí, fala para nós aí, né, irmão Zé, para nós saber que país que é esse aí, né? Não tem como você plantar melancia e colher laranja. Não tem como. O que você plantar de bom é bom que você vai colher. O que você plantar de ruim é de ruim que você vai colher também. Mas apóstolo, antes eu não sabia, eu não conheci. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância para a salvação. Mas se você lá fora, você era um homicida, se você lá atrás, você era isso, você era aquilo, você aceitou Jesus, Jesus te perdoa, o Senhor te perdoa dos teus pecados, mas a consequência ela vem. A consequência ela vem. E a palavra vai nos dizer: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quando eu semeio aquilo que o meu coração quer, aquilo que eu tenho vontade, porque a minha carne eu não suporto e não sei o que, amém, você vai colher corrupção da sua carne. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O Espírito Santo, que hoje nos testifica, né, que hoje ele nos convence do pecado. Nessa noite o Espírito Santo, a vontade que o Espírito Santo tem é de te abraçar, de te colocar no colo e de falar: tu és meu, eu habito em você. A tua boca fala daquilo que eu quero falar para este mundo, mas nós sabemos que a boca fala daquilo que está cheio o coração, e nem todos estão com o coração cheio do Espírito. Muitos estão com o coração dentro da carnalidade, vivendo o pecado, vivendo aquilo que não traz a liberdade, vivendo aquilo que não traz a liberdade. Aqui, um dos obreiros fica no lugar do Yuri ali, porque a menina está com 2 crianças ali, olha. Vamos trabalhar, gente, vai. Misericórdia. Ela está com 2 crianças ali, aí um obreiro já fica lá na porta. E a palavra do Senhor diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, amados irmãos, nós vamos colher o bem a seu tempo, se nós não desfalecermos. E o que o diabo quer fazer conosco? Eu acabei de dizer aqui: roubar, matar e
e destruir. Só existe um jeito dele não conseguir fazer isso conosco, e eu já ensinei isso aqui várias vezes: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem como, meu irmão, você colher se você estiver desfalecendo. Se você estiver lá debaixo do pé de café, lá de repente dá uma tontura, lá você cai, você vai conseguir colher café? Não vai. Você precisa estar forte, você precisa estar fortalecido na força do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque todo o bem que eu faço, ele volta para mim como bem também. Mas o mal que eu faço também voltará para mim como mal. Nós estudamos aqui sobre ética social. E o que é ética social? É aquilo que eu vivo entre eu e o meu irmão. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, amai ao teu irmão como a ti mesmo. Nenhum de vocês quer pegar uma faca e dar uma facada no próprio peito, ou quer? E se tiver, fala aí, nós já vamos orar e repreender esse espírito de suicídio aí. Ninguém quer. Mas você quer sentar numa mesa e comer algo gostoso ali com a tua família. Você quer ter um carro para você ir assistir um culto, viajar. Você quer ter um trabalho que te dê condição de tratar da sua família. Tudo isso você quer. E o que você quer, você precisa desejar para o teu irmão também. Não pelo egoísmo de achar: não, é eu que sou bom, eu mereço. Ninguém merece, só eu que preciso disso. Não. Todo bem, e não nos cansemos de fazer o bem, ainda que você receba ingratidão, ainda que a ingratidão bata na sua porta. Não te pedi nada, eu não pedi para você fazer nada para mim. Eu pedi para você fazer alguma coisa para mim? Eu te pedi? Eu não te pedi, eu te conheço. Eu não te pedi, ué. Tinha uma personagem no Zorra Total que era assim, né? Que a pessoa chegava perto dela: você acha que eu estou bem e tal? Olha, eu acho que a sua roupa está um pouquinho assim, tal. É mesmo, você acha? De repente ela parava e olhava: peraí, eu te conheço? Eu, hein? Nunca te vi mais gorda, nunca te vi, não sei o que, papapá. A mesma coisa é nós. Muitas das vezes você vai ajudar, você vai fazer o bem, você vai carregar a pessoa nas costas e vai tomar uma ingratidão no meio da tua cara. Verdade. Agora, porque a pessoa foi ingrata com você, aí você não tem nada com ela. Por quê? E façamos o bem a todos, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Agora, se eu faço bem para as pessoas, e eu me desfaleço com a ingratidão dessas pessoas, então o bem que eu fiz também não adiantou nada, porque eu morri, ué. Eu desmaiei, eu desfaleci. Bem é bem e seja feito a todo instante a qualquer pessoa. Agora aprenda que o bem que você faz às pessoas, muitos não vão reconhecer. Muitos não vão reconhecer o bem que você faz às pessoas. Muitos vão achar que você quer aparecer, e tem gente que é assim mesmo, né? Eu vou dar uma cesta básica para a pessoa, vou tirar uma foto lá, postar lá no Instagram que eu tenho uma cesta básica para a pessoa. Ah, eu vou fazer isso para fulano, mas vou contar para todo mundo que eu fiz isso para fulano, porque aí eu fico bem na fita. Ele quer o quê? Ele quer o galardão do mundo, que é o tapinha nas costas: você é legal, você é o cara, você é inteligente, você é Vanessa, nossa cara, Vanessa é top demais. Mas ela talvez pode ser top só por fora, e por dentro está morta, por dentro, desfalecendo. E a palavra vai nos dizer: por isso, enquanto tivermos oportunidade. Abre lá para mim, Vanessa, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
todo mundo numa só voz. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem é o nosso doméstico da fé? Aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Domésticos da fé é aquele que congrega com você. Domésticos da fé é os nossos irmãos lá da Deus em Amor. Domésticos da fé, os nossos irmãos lá da Assembleia. Mas a palavra diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por que será que a Bíblia fala que a gente fazer o bem principalmente aos domésticos da fé? Porque os domésticos da fé, além de professarem a mesma fé que você, na hora da luta e da tribulação, muitos desses domésticos da fé é que vão ombrear com você. E melhor é serem dois do que um. Muitas vezes é eles que vão estar com você. As coisas espirituais se discernem com quem é espiritual. Eu posso fazer o bem para quem está lá no mundo, eu posso, mas eu não posso chegar lá no mundo e contar o que eu vivo espiritualmente, porque o cara não acredita. Ah, eu vi um anjo, cara, nossa, que bonito. Não adianta eu contar isso para quem está lá no mundo? Não, mas o doméstico da fé, ele conhece a palavra. E eu quero encerrar essa ministração desta noite dizendo o que está lá para mim, Vanessa, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eu. Meus irmãos, você pode e você sabe que você vai pecar até o dia da volta de Jesus. Agora, por que Davi pecou um pecado tão pesado daquilo lá? E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi jamais deixou de se arrepender e reconhecer a dependência dele de Deus. Ele nunca deixou de reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. Mas aí nós precisamos lembrar de uma palavra, e que muita gente se esquece, e é aí que vem o pulo do gato do inimigo na vida dele. E quem souber, repita comigo: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A partir desse momento, eu começo a pregar efetivamente. Só Deus sabe como está o meu coração para pregar nessa noite aqui. Só Deus sabe. Eu gostaria de estar em qualquer lugar do mundo hoje, menos aqui. Só Deus sabe. O aprisco, ele foi feito para cuidar. Quem já trabalhou com gado, com esse tipo de coisa, sabe. O aprisco, o confinamento, ele é feito para quê? Para que o gado não perca uma vacina, para que ele seja engordado, ele tenha alimento, ele tenha um veterinário. O aprisco é para isso, irmãos. O aprisco não é para você pegar um bicho doente e pôr ele lá no meio do bicho sadio, não. O aprisco não é para isso. O confinamento não é para isso. Aí eu lembro que eu tinha um primo que trabalhava numa granja de porcos, né, numa pocilga. Tinha mais de 4.000 porcos lá. Lá dentro daquela pocilga tinha maternidade, berçário,
Olha que trem mais esquisito. Grande de porco. Tinha umas porcas lá que não sei nem falar o tamanho daquele, meu Deus, uns trem desse tamanho assim. Berçário. Tinha veterinário noite e dia. Comida balanceada para as porcas criadeiras. Os veterinários que faziam inseminação, os cachaços, que tinha tudo separadinho, as baias, tudo direitinho. E à medida que eles iam crescendo, eles iam sendo separados. Mas teve um dia que deu uma praga lá, uma doença lá, acabou com a granja. O pessoal faliu. Eles tiveram que matar todas as matrizes, todos os leitão, tiveram que matar tudo. Apóstolo, o que isso tem a ver com a igreja? O que eu acabei de pregar aqui. O salário do pecado é a morte. Talvez para você não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver isso. Ah, não tem nada a ver aquilo. Essa semana foi uma semana que nós estivemos aqui orando de manhã. E já no primeiro dia nós já tivemos um primeiro embate, né, Luciano? No primeiro dia da oração. No primeiro dia da oração. Continuamos orando ali naquele frio, vindo de manhã. Vindo aqui de manhã para orar. Na terça-feira a mesma coisa. Na quarta-feira, acabou o culto, nós oramos, o Senhor nos dá uma visão. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Os nossos irmãos ali sofreram um acidente de carro e foi só o braço dela que quebrou, mas no lugar que eles sofreram um acidente ali era para ter morrido. Deus guardou a vida deles. Na quinta-feira, outras situações. Na sexta, outras situações. Às vezes vocês pensam que nós não estamos orando, buscando como deveríamos. Nós deveríamos orar muito mais. Toda a igreja deveria orar muito mais, orar uns pelos outros, cobrir cada um de oração. Mas às vezes a nossa inércia, a nossa preguiça não deixa. Às vezes a nossa preguiça, o cara dobra o joelho lá na beira da cama, Senhor abençoa todo mundo, amém, Pai, vai dormir. E aí você quer viver experiências com Deus, vai viver nunca, meu irmão. Vai viver nunca. Porque você está sendo instruído na palavra, porém não está sendo participante de todas as coisas. Quinta-feira nós estávamos lá naquele frio. Eu estava lá com a minha bengala, porque eu estava com uma dor de coluna violenta, mas eu estava lá e o nosso irmão Maciel pregou a palavra ali, ministrou a palavra ali. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ou você morre para o mundo, ou você morre para Deus. Não dá para servir a dois senhores. Não dá. Não dá. Eu vou lembrar aqui de uma ministração que eu preguei aqui. O que você é? Templo do Espírito Santo ou casa de demônios? Porque ou você é cheio do Espírito Santo, ou o demônio age na sua vida, né? Ou o Espírito Santo anda e habita em você, ou é outro espírito que tem aí, espírito de porco, espírito de galinha, espírito de qualquer coisa, né? Espírito Santo não é. Não tem como dois espíritos habitar no mesmo lugar. Não tem como servir a dois senhores. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E a palavra fala que nós não podemos tocar de forma indigna na ceia do Senhor. Mas quem é digno de tocar? Todos nós somos indignos, somos merecedores da graça do Senhor. Mas existe aquele com o coração arrependido e que todos os dias pede perdão a Deus, até pelo aquilo que ele nem fez.
E tem aquele que lembra de pedir perdão só no dia do culto de Santa Ceia. E aí ele esquece. Ele lembra dos pecados de hoje, mas ele esquece dos pecados de ontem. Ele esquece dos pecados de anteontem. Ele esquece dos pecados de sexta-feira. Ele esquece dos pecados de quarta-feira passada. Ele esquece dos pecados que ele cometeu logo após a ceia do mês passado. E aí ele quer chegar e bater no peito. Não, eu sou tigre. Será? Porque eu mesmo eu não me considero digno. Quantas coisas na minha vida precisam ser mudadas. Quantas situações na minha vida precisam ser quebradas. Mas eu estou ali. Sabe por quê? Porque eu aprendi e eu entendi que o Senhor gosta de ser incomodado. Então eu estou ali todo dia. Deus, tem misericórdia da minha vida, misericórdia do fulano. Deus, olha para mim aqui, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Deus, se o Senhor não me ajudar, o que será de mim? Deus, lembra de mim aí, Senhor. Estou todo dia lá pedindo. Não, todo dia. Não dá para lembrar do Senhor só no momento de luta. Tem uma frase que eu falo aqui, é uma das minhas frases célebres, né? E se colocar lá, qual a frase que o seu pastor fala que você lembra? O que eu falo? Se você não vigia para orar, você vai orar pela consequência. Você vai chorar pela consequência dos atos que você mesmo cometeu. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai. Ainda que a Bíblia diga orai sem cessar, mas quando ela está dizendo isso, é você estar em espírito a todo tempo. É a tua mente não estar dividida. É a tua mente ter uma só centralidade. Porque o cabeça é Cristo. Amém. Se a cabeça quiser ir para lá e o corpo quiser ir para cá, vai ter jeito? Pode ir. Não vai. Nessa noite, eu quero que você se lembre disso. E eu quero, essa ministração está sendo gravada, e eu espero que ela seja assistida lá na frente por muitas pessoas, para que elas possam entender que o que eu semear nessa terra, eu vou colher aqui. O que eu semear de mal, eu vou colher aqui. Mas o que eu semear de bom, além de eu colher aqui, eu ainda vou ter depósitos lá no céu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, a Bíblia fala que tudo acontece por permissão ou por vontade de Deus. A Bíblia diz isso. Não diz? Por permissão ou por vontade? Vocês acham que Jó queria passar por tudo aquilo que ele passou? Não. O problema é que muitas vezes nós não estamos prontos para ser provados. Mas a prova é exatamente isso aí. Porque lá no final da prova tem uma recompensa para você, ao contrário da tribulação. Porque a prova, o Senhor nos prova. Agora a tribulação quem traz é o diabo. E a tribulação, meu irmão, para quem vem nos estudos bíblicos, né? Aí vai aquele puxão de orelha de novo. Para quem vem nos estudos bíblicos, sabe que nós ensinamos aqui uma das armas para aflições de longa duração. Quem estava aqui no dia que eu ensinei isso aqui? Eu ensinei isso aqui. Como se portar em aflições de longa duração. Tem pessoas que estão aqui e pula para lá e pula para cá e dá cambalhota e vira de cabeça para baixo e tal. Mas na hora que a aflição vem, ela é a primeira a se prostrar. Não nos pés do Senhor, porque o diabo fez nas costas dela uma escada para ele subir. E eu pergunto para você nessa noite, o que você é?
Quando a palavra fala de escada, ela fala que Jacó estava dormindo com a sua cabeça numa pedra, e ele teve um sonho lá, que ele via uma escada que ia daqui até no céu, e anjos subiam e desciam naquela escada. Agora eu pergunto, você está vendo essa escada com anjos subindo e descendo, levando seus pedidos, trazendo suas respostas, ou você está sendo uma escada para o diabo subir nas suas costas? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem pessoas dormindo com o inimigo, pessoas que estão se entregando aos prazeres do inimigo. Aquilo que o inimigo está te matando e você não está percebendo. O inimigo botou o laço na sua frente e você pisou com os 2 pés. E agora, meu irmão, eu quero te dizer a verdade. A Bíblia diz no Salmo 23 que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara quer dizer sustentação, mas se prepara, porque melhor, cajado quer dizer sustentação, liderança, mas prepara, porque a vara quer dizer disciplina. O Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Talvez hoje você vai falar assim, mas por que o apóstolo está pregando isso? Daqui a um tempo vocês vão entender o porquê que nós estamos pregando isso. Mas guarde essa palavra, e eu peço a Deus que esta palavra ela seja muito vista lá para frente, que seja uma mensagem para as gerações próximas que virão aí, que aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. A nossa salvação ela é adquirida nesta terra. É pela renúncia das coisas da carne, dos prazeres da carne. Mas a Bíblia, gente, vamos sossegar aí, senta lá. A palavra do Senhor, ela vai dizer para todos nós: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nosso ouvido precisa estar limpo, mas limpo. Tem pessoas com comichão no ouvido. Tem uns que tem comichão no falar, mas tem outros que tem comichão de escutar coisas que não é para escutar. Meu Deus, tem misericórdia. Ele tem comichão para falar coisas que são desnecessárias de falar, fofocas, intrigas, facções, dissensões que são obras da carne. Ele tem esse comichão na boca para esse tipo, trazer fofoca, intriga, um monte de coisa. Mas tem pessoas que têm comichão de querer ouvir. Você está orando, ele quer ouvir, nossa. E aí ele não se preocupa com a dele, ele se preocupa com a do outro. E o outro está lá: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu sou fraco, Senhor, eu estou nessa situação. E a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque quem se considera, e nós devemos nos considerar assim, ele vai buscar mais, ele vai orar mais, ele vai buscar mais, ele vai clamar mais, ele vai se colocar na posição de dependência de Deus. É isso que tem faltado para muitas pessoas, se colocar na posição de dependente de Deus. Deus, eu dependo do Senhor para tudo. Se não é Deus ir lá e acolher nossa irmã Marlene, não estava no nosso meio hoje mais. Se não é Deus ir lá e acudir a Ana, ela não estava aqui no nosso meio mais. Se não é Deus entrar com providência na vida de A, na vida de B, talvez você não estivesse mais aqui nessa noite. Quantas vezes você ouviu para quem? Para a igreja? Quantas vezes você ouviu o próprio diabo falar no teu ouvido: para que eu vou para a casa, para a igreja? Fazer o que lá? Chega lá, vou sentar, vou cantar, vou vir para a água, vou levantar e vou vir embora. Para que isso?
Eu congrego na minha casa mesmo. Aí você vai contra a palavra, e toda vez que você sai fora dessa palavra, os ais dessa palavra vêm sobre você. E é isso que nessa noite eu quero pregar. Todas as vezes que você sai da palavra, os ais da palavra vêm sobre você. O diabo, ele quer que você peque, ele quer que você caia. O diabo não te odeia, não é porque você é crente, não. Ele te odeia porque você existe. Ele te odeia porque o Senhor fez você a imagem e semelhança da Trindade divina. Nem Lúcifer não foi feito a imagem e semelhança de Deus. Foi você que foi feito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quem lê lá, quem gosta de estudar a palavra, vai ver lá que Deus põe a mão na massa para fazer você. Você não foi feito pelo poder da palavra, você foi feito, Deus pôs a mão na massa para te fazer. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, façamos, não é só um, é mais de um. Façamos ao homem a nossa imagem e nossa semelhança. Só isso já era motivo para você dar gratidão a Deus até o dia da volta de Jesus e depois continuar agradecendo. Só do Senhor ter colocado em você o Espírito, o fôlego de vida, só do Senhor ter levado Jesus, ter mandado Jesus morrer aqui por nós, e o sangue dele verter, e nós sermos lavados e remidos no sangue de Jesus, e Jesus é assunto aos céus, e passam os dias, vem o Espírito Santo, já era motivo para você dar um glória a Deus aí, aleluia, aleluia, graças a Deus e tal. Amém. Porque mesmo ele indo, o Senhor não nos deixou órfãos aqui. Ele mandou o Espírito Santo vir ficar conosco. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Quantas vezes nós entristecemos esse Consolador? Ele é o Consolador, mas ele se entristece com algumas atitudes que a gente toma. A casa do Senhor não é lugar de baderna. A casa do Senhor não é lugar de bagunça. A casa do Senhor é lugar santo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem falou isso foi Deus. E o que Deus fala é decreto. O que Deus fala é decreto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tua vida está na mão dele. Ele já escreveu os desígnios da tua vida. Amém. Agora tem pessoas que querem sei lá, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Quer viver uma vida de qualquer maneira. De qualquer maneira não, meu irmão. Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você só não vai entrar no céu do jeito que você quer. E essa palavra, meus irmãos, que ela venha achar morada no teu coração. Que ela venha achar guarida no seu coração. A casa do Senhor, ela aceita todos, ela não aceita tudo. Essas filosofias malucas aí de que tudo pode, que não tem nada a ver, que não sei o quê. Não, que eu não sei nada, pá. Isso aí você vai fazer lá fora. Aqui não. Aqui é um lugar de respeito. Aqui congregam santos que têm buscado a face do nosso Deus. Guarda a tua língua e o teu linguajar.
Porque você não está na tua casa para você falar o que você quer, não. Você está na casa do Senhor. E nem na tua casa você não deve falar certas palavras, que você está abrindo a porta para o inimigo entrar. Entra aí, ó, fulano. Entra aí, diabo. Fica aí à vontade aí. Você tem toda a liberdade aí. Está queimado em nome de Jesus. A minha casa, ela tem que ser uma extensão do céu. Porque um dia eu vou morar lá. E se eu não acostumar desde agora, como é que eu vou acostumar quando eu chegar lá? E se eu chegar lá, por quê? Porque se eu viver uma vida aqui que não condiz com o que é lá, eu não vou entrar lá, ué. Você acha que Deus vai levar lixo lá para dentro do céu? Apóstolo, está chamando nós de lixo? Não. Mas você, se quiser, pode feder como lixo. Através das suas ações, através dos seus pensamentos, através das suas palavras e através do seu testemunho. Você pode se tornar um grande lixo, uma grande pedra de tropeço na vida dos outros. Você pode se tornar. E se você não se converter, meu irmão, não se arrepender, não crer que Jesus Cristo é aquele que salva, cura e liberta, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não entender isso, meu irmão, então você não entendeu o que é o plano de salvação. Então não adianta eu simplesmente ir lá batizar você, batizar o fulano, batizar o ciclano, se você não entendeu que o batismo é a remissão desses pecados aí, ué. E abandonar essas velhas práticas. O que mais faz as pessoas se desviarem são amizades antigas do mundo. O que mais faz as pessoas caírem é ouvir o conselho do ímpio, é se sentar na roda dos escarnecedores, é andar com quem pega, com o inimigo que pega sabendo que está pecando e te convence a pecar também. Ai dele. Agora você, como servo de Deus, se deixando levar por conversas de outros aí, eu te pergunto, você é merecedor do sacrifício de Jesus? Sendo conhecedor da palavra e vivendo dessa forma, você é iníquo. É pior que o pecador, é iníquo, porque sabe, conhece a palavra. Todo desviado, né? Ele tem uma carta na manga para falar para você quando você vai evangelizar aí. Todo desviado tem. Tem desviado que passou a odiar o crente. Sabe por quê? Porque a luz do crente verdadeiro ofusca aquele que está lá no mundo. Ofusca. E tem gente que conheceu a palavra, mas na hora que a palavra começa a dar um apertozinho nela, ela pega um retrocesso para trás. Aí dá mais um aperto, ela um retrocesso para trás. Aí na hora que a luz de Cristo brilha, ela bota a mão aqui, aí ela vai para trás mesmo. E tal. Não se pode servir a dois senhores. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E você não vai plantar uma coisa e colher outra. Tem muitas pessoas, a gente vê isso aí, a gente observa isso. Tem muitas pessoas que vivem na ilha da fantasia, vivem no mundo da Alice no País das Maravilhas. Você entra no como é que chama que é treinar? Nas mídias sociais, umas sou feliz, tchá, que não sei o que, tchá, que não sei mais o que, pá, e tal. Outras coloca na mídia social, desabafa a vida dela inteira na mídia social. E aí, quando você faz isso, você dá o direito de até quem não te conhece opinar na tua vida. Até quem não te conhece. Por isso, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. A Bíblia não manda você ir para a mídia social e desabafar a tua vida lá, não. A Bíblia fala que se tiver alguém em falta, procure o irmão. Procure o teu irmão e vai orar com você.
E vai orar com você. Ah, pastor, mas não é todo mundo que eu tenho confiança. Mas deve ter alguém que você tem, né? Deve ter alguém dentro da igreja que você confia. Deveríamos ser todos assim. O problema não é a confiança. O problema é que tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o teu problema. Não estão preparadas para ouvir o teu problema. Uma mulher casada chega perto de uma menina de 15 anos e quer falar do relacionamento dela com o marido dela, com uma menina de 15 anos que nunca viveu isso. Tá certo ou tá errado? Tá errado, hein? Uma pessoa que nunca foi mãe vai dar pitaco na criação do filho do outro. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Você pode olhar para uma criança e achar, nossa, mas que não sei o que, papai, mas peraí, você é pai? Você é mãe? Você já ficou no hospital com um filho doente lá, comendo 1 quilo de sal lá, com 2 quilos de sal no zóio a noite inteira, observando o teu filho doente lá? Você já ficou? Não, então cala a boca. Você não tem o que falar. Guarda para você. Guarda os seus pensamentos para você. Tem pessoas que acham que acha que ela tem o direito, Vanessa, de chegar e falar o que quer. Quem fala o que quer comigo ouve o que não precisa. Quem fala o que quer aqui nessa igreja ouve o que não precisa. A mesma chamada de atenção que eu dou para um, eu dou para todo mundo aqui. E o mesmo carinho que eu trato um, trato todo mundo também. Então nessa noite, meu irmão, põe na tua cabeça: você vai receber o que você semear. Se você está semeando coisas boas, você vai receber coisas boas. Agora, se você está semeando joio aí, que é no meio do trigo, meu irmão, toma cuidado, porque o joio é só o Senhor que separa do trigo, viu? Não é o pastor da igreja, não é o apóstolo, é o Senhor que separa. E o joio só serve para ser queimado. Ele é muito parecido com o trigo, mas o trigo se fabrica o pão. Do joio só se fabrica lenha. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus nessa noite.